comigo ao redor e fiz. Estamos deflagrando uma operação muito importante para a segurança pública piauiense, uma ação coordenada pelo DRACO e pela 4ª Seccional, mas como vocês têm acompanhado, assim como as outras, uma operação dentro do Pacto pela Ordem e contando com a participação de todo o sistema de segurança pública, exemplo da Polícia Militar, Inteligência e diversas outras unidades. E falando especificamente dessa operação, uma operação um pouco atípica, o nosso objetivo hoje foi dar cumprimento a mais de 30 mandados judiciais, contabilizando as prisões e busca, 15 mandados de prisão só relacionados a mulheres, uma célula criminosa, uma célula feminina da facção criminosa, mulheres que infelizmente integram o crime organizado, mas não apenas integram as facções. Essas mulheres, elas vinham causando um incômodo muito grande, porque elas vinham participando de atos do Tribunal do Crime, vinham participando de disseminação da ideologia da facção criminosa, vinham inclusive participando de roubos, de crimes violentos, cooptando jovens para ingressarem nessa criminalidade organizada. É um fenômeno, infelizmente, da criminalidade moderna, essa cooptação de mulheres para também integrar essas facções criminosas. Isso não acontecia até recentemente, mas com a evolução da sociedade, infelizmente, essa criminalidade também tende a evoluir, mas nós estamos atentos, já identificamos essa situação há algum tempo. Todas essas mulheres de hoje, elas integram uma facção do Bonde dos 40, facção do Bonde dos 40, algumas delas, inclusive, se passam por influenciadoras do mal. E como eu tenho dito, nós não iremos aceitar que nenhum criminoso use as redes sociais para disseminar o crime. Essas pessoas que fizerem isso, com certeza, elas irão conquistar seguidores na cadeia. Outra observação que eu faço é justamente essas influenciadoras ou esses influenciadores envolvidos com a criminalidade organizada tentando disseminar essa cultura do crime. Nós estamos atentos e não iremos aceitar. Nós estamos atentos, volto a ressaltar, nós estamos atentos e não iremos permitir que nenhuma facção criminosa influencie a mente ou o coração dos nossos jovens. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso da segurança pública piauiense. E relacionado novamente a esses influenciadores. Como eu disse hoje pela manhã e disse aqui para a nossa equipe quando nós iniciamos essa investigação, não adiantam vocês se esconderem atrás de filtros bonitos. Nós enxergamos além das telas. Então, não adianta o crime querer se esconder atrás de filtros bonitos. Nós, segurança pública piauiense, enxergamos além das telas. Então fica essa observação, principalmente para vocês jovens que seguem esses criminosos. Volto a ressaltar, esses indivíduos, eles integram a criminalidade organizada. Eles não são exemplo do bem, eles são exemplo do mal. Então nós temos sim que intensificar as nossas ações, a gente conduzindo uma criminosa e ela debochando, dizendo que vai estar nas ruas logo em seguida. Nós atuamos de forma integrada com o Poder Judiciário e com o Ministério Público piauiense. E essa mulher criminosa que relatou isso na condução, ela vai entender o peso da segurança pública, o quanto que as nossas investigações são bem elaboradas. E, acima de tudo, que nós estamos de forma integrada com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Então, não sigam esses exemplos. O crime não compensa. Essas pessoas que praticam essas atividades, elas vão responder criminalmente. Então, esses indivíduos não são influenciadores, pelo contrário, são indivíduos que disseminam uma cultura criminosa, que devem, sim, serem combatidos independentemente do sexo, da condição social, se é maior ou menor de idade. A gente tem que se deparado no decorrer desses últimos dias, vocês têm acompanhado operações deflagradas no domingo, um nosso colega policial militar que foi morto por um adolescente. Então a gente tem que se atentar e tratar o adolescente, membro de facção criminosa, como um criminoso. É por isso que a gente tem que aperfeiçoar a legislação brasileira, principalmente relacionado a essas mulheres e a esses adolescentes. E, acima de tudo, a essas facções criminosas que diariamente disseminam o mal. Então, a metodologia hoje desenvolvida no estado do Piauí, eu posso assegurar que é uma das metodologias mais eficientes no combate à criminalidade organizada. Por isso, pela integração, pela atuação de inteligência e, principalmente,
por uma metodologia que está sendo aplicada baseada em estudos, em décadas de pesquisas, e nós entendemos realmente o problema que essas facções criminosas causam para a segurança pública nacional, mas o Piauí está sim fazendo o seu dever de casa, prendendo esses indivíduos, desarticulando a estrutura piramidal como um todo. Como eu sempre tenho dito, nós não estamos em busca do personagem, nós temos um objetivo: desarticular a criminalidade organizada. Por isso que a gente está aqui novamente, segurança pública de mãos dadas, com um propósito: combater a criminalidade organizada e não aceitar, não permitir com que essas facções criminosas contaminem o coração e a mente dos nossos jovens. Delegado, qual era o papel da Ana Azevedo nessa organização criminosa, delegado? No contexto... Qual era o papel da Ana Azevedo nessa organização, delegado? Esse indivíduo, eu vou deixar até para o delegado Leonardo falar, como foi uma investigação conjunta, ele era investigado inclusive aqui da 4ª Seccional, e essa criminosa, de vulgo coreana, ela integra uma facção criminosa. E a Ana Azevedo? Justamente, ela se passa por uma influenciadora do mal, mas hoje... Ela é da Coreia mesmo? Piauiense, né, que infelizmente migrou para essa criminalidade organizada. Ela não... Mãe, ela devia estar tendo outro papel de cuidar dos seus filhos, de passar um exemplo do bem para o casal de filhos que ela tem. Mas infelizmente ela trilhou o caminho do mal, ela se passa por influenciadora que já vinha sendo monitorada há bastante tempo pela segurança pública piauiense, e hoje está aí a resposta das prisões. A princípio debochou, mas quando ela entender realmente o significado de uma cadeia, eu posso ter certeza que ela vai mudar de ideia. E principalmente quando ela entender a integração entre as instituições de segurança pública e o sistema de justiça do Estado do Piauí, que entenderam a importância desse processo de combate à criminalidade organizada. Delegado, qual era o papel dela, delegado, nessa organização criminosa? Qual o papel? Essa criminosa, ela, além de integrar a facção criminosa, ela participava de atos do Tribunal do Crime, mas o principal papel dela era utilizar as redes sociais, isso orientado pela própria célula do Bonde 40, para disseminar essa cultura, essa ideologia da facção criminosa. É por isso que eu disse que essas pessoas, assim como a coreana, que utilizarem as redes sociais para disseminar a ideologia da facção criminosa, elas vão buscar seguidores na cadeia. Outra situação, e volto a ressaltar: nós não iremos permitir com que esses criminosos, que se passam por influenciadores, queiram influenciar a mente e o coração dos nossos jovens. Delegado, vocês vão pedir a suspensão das redes sociais da Ana Azevedo, delegado? Cadê? Sim, é uma das medidas, com certeza, a suspensão das redes. Essas redes sociais, esses indivíduos, eles usam essas redes sociais, para disseminar essa cultura de criminosa. Não que as redes sociais façam isso, eu estou falando, esses criminosos que estão sendo investigados, que foram presos hoje, eles usam essa ferramenta, que a princípio é para ser uma ferramenta, é uma ferramenta do bem, mas eles não utilizam com o fim, com o propósito dessas ferramentas das redes sociais. Eles utilizam para disseminar a cultura realmente do crime, mas nós estamos atentos, estamos adotando, na verdade, todas as medidas. Aqui tem busca e apreensão, aqui tem prisão, tem outras medidas cautelares, a exemplo da suspensão das redes sociais desses criminosos, dentre outras, né? Delegado, outros influenciadores foram alvos dessa operação, delegado? A outra? Como eu falei, a operação ainda está em curso. Nós ainda temos equipes em campo. Nós temos aqui 9 mulheres já presas só no contexto dessa operação. Com certeza, até o final do dia, nós iremos aumentar esses números, né? São 15 investigadas, só mulheres aqui. A investigação que é conduzida aqui pelo DRACO, pela Polícia Civil, por meio do DRACO, ela focou exclusivamente nessa célula feminina dessa facção criminosa. Então, os nossos alvos de busca e apreensão de prisões são todos do sexo feminino. Como é uma operação integrada aqui com a 4ª Seccional, no que diz respeito à investigação, como eu falei, nós temos apoio aqui da Polícia Militar em diversas outras unidades, exemplo, FEISP, Guarda Municipal, Inteligência. Então, a 4ª Seccional, ela estava investigando alguns criminosos do sexo masculino, coincidiram alguns endereços com a nossa investigação. Como a gente atua de forma extremamente integrada, nós deflagramos essa operação conjunta. O delegado Leonardo tem mais explicações aqui, mais informações para repassar para a sociedade piauiense, e o nosso irmão aqui, Coronel James, também
para informar o papel da Polícia Militar no contexto dessa operação. Delegado Leonardo, vamos agora com o delegado Leonardo, de uma pergunta que você fez. Ela deu entrevista recentemente lá para a Rede Meio e falou sobre a questão do envolvimento com algumas pessoas, do namorado. Esse atual companheiro dela tinha envolvimento diretamente com o primeiro comando da capital? Esse indivíduo ele é investigado por várias unidades da Polícia Civil e nossa equipe de investigação conseguiu a identificação precisa de onde se encontrava a Ana Azevedo. De imediato nós compartilhamos essa informação com o Draco para que fosse feita uma operação em conjunto visando a prisão da investigada e a busca e apreensão em busca de arma de fogo na região. Com a deflagração da operação de hoje foi um resultado extremamente positivo em razão da integração da operação policial com as unidades do Draco e outras forças de segurança pública. E o resultado está aí muito satisfatório, muitas pessoas presas, arma de fogo apreendida. Essa é uma determinação do nosso secretário de Segurança, do nosso delegado-geral, para intensificarmos medidas de combate às facções criminosas na Zona Sul. E essa é a primeira operação que a gente faz integrado, com compartilhamento de informações com o Draco, e com certeza outras virão para frente. Delegado, qual era o papel do namorado da Ana Azevedo nessa organização criminosa? A parte da organização criminosa fica a cargo do Draco, porque é um crime específico de investigação dessa unidade. A nossa investigação ela fez um monitoramento de pessoas que teriam vinculação com essas facções. A partir do momento que a gente vai lavrar o flagrante agora, vamos intensificar essa investigação para saber e definir exatamente o papel dele nessa organização criminosa. Mas ele estava cometendo assaltos, crimes na região? Ele foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele tem histórico de outros crimes, inclusive foi relatado aqui pela unidade do Draco que ele tem suspeita de prática de homicídio. Nós vamos aprofundar essas investigações em relação a essa pessoa para no final do inquérito imputar a ele toda a responsabilidade penal. Obrigado, viu, delegado? Tá aí, Dudu. Vamos conversar rapidinho aqui com o Coronel James Sean, que também participou dessa investigação policial, dessas prisões que ocorreram agora nessa operação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Vamos falar agora com o Coronel James. Coronel James, a gente percebe que é uma operação integrada, aquilo para oferecer ali a segurança pública naquela região. A gente percebeu a região de difícil acesso, né? Exatamente. Isso aqui demonstra claramente que as polícias, as forças de segurança do estado do Piauí estão irmanadas, unidas, não vão recuar frente às atividades criminais e a determinação é sem trégua para com facções criminosas no estado do Piauí. Ali a gente percebe uma vila, né, uma invasão, a gente percebeu casas de luxo ali, os criminosos utilizavam aquilo ali para poder atrapalhar o trabalho de investigação da polícia, o trabalho do policiamento ostensivo. Exatamente, percebe que é um local de difícil acesso, né, e mesmo um local de difícil acesso com poucas pessoas ao derredor, mas a gente percebia uma diferença clara entre algumas casas. E essas casas que eram mais bem elaboradas certamente pertenciam aos integrantes dessas facções. Obrigado, viu, coronel? Vamos novamente aqui só tirar uma dúvida com o delegado Charles. Delegado, vamos ouvir aqui o delegado. Aquele grupo de WhatsApp, delegado, como foi? O grupo de WhatsApp, o delegado vai falar agora. Vocês têm conhecimento que a gente tem um trabalho permanente de monitoramento, vocês têm conhecimento que a gente tem um sistema permanente de monitoramento, com integração entre as instituições. Por exemplo, nós temos a inteligência da Polícia Civil, inteligência da Polícia Militar, inteligência da própria Secretaria de Segurança Pública. E a gente monitora esses criminosos. Então, nos deparamos com essa situação, realmente, esse grupo de um aplicativo de mensagem que era utilizado única e exclusivamente por essa célula feminina, essa sintonia feminina da facção criminosa. Intensificamos esse nosso trabalho de monitoramento, compartilhando as informações entre essas inteligências de todas as forças e conseguimos qualificar todas essas criminosas, né? Dentre elas, essa mulher de vulgo coreana, né? Que a princípio apresenta um certo deboche, ela não entende realmente o significado de uma cadeia. Quando a ficha cair, ela vai entender as consequências dessas ações criminosas. Conseguimos arrecadar muitas informações. Ficha de batismo, muitas informações, áudios, mensagens que eram compartilhadas entre elas, articulando, por exemplo, ato de tribunal do crime, articulando
ferramentas e ações para disseminar a ideologia da facção e a cooptação do jovem, principalmente utilizando as redes sociais por orientação da própria facção criminosa. Então, o que ela estava fazendo, ela estava recebendo a orientação da célula criminosa e utilizando as redes sociais para disseminar realmente essa cultura, essa ideologia dessas organizações criminosas. Conseguimos arrecadar muitos materiais, representamos pelas medidas cautelares, tanto de busca e apreensão quanto de prisões, não é do dia a dia, não é corriqueiro. A gente deflagrou uma operação com o objetivo de prender 15 mulheres ao mesmo tempo. Infelizmente, é um fenômeno da criminalidade moderna. A sociedade mundial ela tem evoluído, infelizmente a criminalidade também tende a evoluir, mas a segurança pública piauiense está muito mais evoluída do que essa criminalidade. Nós estamos há muitos passos à frente, né? Por isso que a gente vem desenvolvendo esse trabalho dentro do Pacto pela Ordem. O Pacto pela Ordem é isso, é o aprimoramento das nossas atividades. E isso surte um efeito ainda mais positivo, como, por exemplo, a desarticulação dessa célula criminosa. E, Denis, Micael, todos os telespectadores, nós temos um trabalho de monitoramento permanente. Então, aqui é o primeiro passo desse aprimoramento dessa metodologia desenvolvida pela Polícia Civil, pela Secretaria de Segurança Pública, nessas ações coordenadas pelo departamento. Nós temos um foco muito grande. Eu sempre falei aqui no decorrer das minhas entrevistas que o nosso objetivo é desarticular a estrutura piramidal. Então aqui nós não estamos atrás de uma personagem ou de um personagem. Nós estamos com um propósito muito maior, que é desarticular essas células criminosas. Mas no decorrer desse caminho, no decorrer desse percurso, a gente vai se deparar com muitas situações. Mas estamos, sim, preparados para desarticular essas células, conter essas mulheres, esses homens, esses adolescentes que, porventura, queiram ou já estejam integrando essas facções criminosas. Delegado, qual era o tipo de linguagem codificada, desses símbolos que essa organização criminosa utilizava e esse estatuto que foi identificado pela polícia? O que é que consta nesses documentos aí dessas organizações criminosas? Essas facções criminosas, elas têm um regramento próprio. É como se fosse uma Constituição e um Código Penal de um Código de Processo Penal. O estatuto, ele infelizmente, é um regramento próprio que os membros das organizações criminosas têm que seguir, esse conjunto normativo dessas facções criminosas, inclusive com previsões lá de ações extremamente violentas. Então, esse estatuto ele foi compartilhado nesse grupo justamente para orientar todas essas mulheres que integram essa célula feminina. Elas tinham que ter conhecimento de todas as regras que são estabelecidas dentro do estatuto para, se eventualmente elas cometessem um ato, elas poderiam ser responsabilizadas, como aconteceu a ato do Tribunal do Crime, que foi coordenado por algumas dessas mulheres que foram presas na manhã de hoje. Mensagens, símbolos codificados, são linguagens utilizadas por essas células criminosas, mas eles já foram descodificados pela segurança pública piauiense há muito tempo. Como eu falei, a metodologia que está sendo aplicada hoje no estado do Piauí no combate às facções criminosas é uma metodologia baseada em estudos, em anos de estudo, em estudo científico, que hoje nós estamos trazendo um trabalho extremamente eficiente no combate à criminalidade organizada. Um trabalho profissional, com envolvimento de toda a segurança pública piauiense, das inteligências. Ontem mesmo nós passamos a tarde toda reunida aqui na sede do departamento, o próprio Coronel James, vários outros colegas, tanto policiais civis como policiais militares, debatendo justamente essa metodologia, para que a gente consiga sempre se aperfeiçoar e apresentar o resultado que você, cidadão e cidadã piauiense, espera. Nosso objetivo é combater a criminalidade organizada, com um propósito muito maior, atuando em vários eixos, atuando na repressão, atuando na prevenção, evitando com que esses jovens sejam influenciados por essa criminalidade organizada. Então é nosso papel, é o papel da segurança pública piauiense. A gente tem certeza que nós estamos no caminho certo, com operações volumosas sendo deflagradas de domingo a domingo, durante o dia, pela manhã, no final da tarde, prisões sendo feitas nas madrugadas, porque a segurança pública piauiense ela é composta de homens e mulheres que entenderam a importância desse processo e estão dispostos a contribuir
com a nossa sociedade nesse quesito combate à criminalidade. Delegado, a Ana utilizava essa linguagem codificada nesses vídeos que ela gravava e publicava nas redes sociais? Essa linguagem codificada é mais para as reuniões e mensagens compartilhadas entre elas, né, para dificultar esse trabalho desenvolvido pela segurança pública piauiense. Então, a linguagem que ela é compartilhada entre as pessoas que fazem parte desse mesmo núcleo. Obrigado, delegado. Tá aí, Dudu, as informações